Certo, boa noite a todos aí. Nosso grupo é o grupo composto por Aldemir Barbosa, eu, Guilherme e a Jéssica. Vamos falar aqui do tema Direito e Sociedade. Então, o direito é um fenômeno social, histórico-cultural, né? Essencial para a organização da vida e sociedade. Ao longo da história, desenvolveu-se como instrumento de regulação de condutas, garantir direitos e resolução de conflitos. Inclusive, a gente vai tentar relacionar aqui essa resolução de conflitos por meio do direito aqui, apesar do tema ser direito e sociedade ser um tema bastante amplo, essa resolução de conflitos é o objetivo da matéria, né? E os meios como pode ser feito. Reflexão de como objetivo interligar os diversos temas apresentados pelos grupos acadêmicos e todos diretamente conectados à função do direito. As teorias sobre a sociedade. Então, eu vou começar falando sobre a sociedade, depois o Aldemir vai falar sobre o direito. As teorias da formação da sociedade, com Aristóteles veio a teoria naturalista, que ele formulou a ideia aqui de que o homem é um animal social, né? Que a sociedade está intrínseca ao homem, que não teria como as pessoas desenvolvessem a vida se não fosse por meio da sociedade. Essa é a base da ideia naturalista. Contratualista, de modo completamente distinto, determinaram que a sociedade, na verdade, é formada a partir de um contrato. Hobbes, com o livro Leviatã, fundamentou sua ideia de que o homem é naturalmente mau, o homem é lobo do próprio homem, que se todos vivessem numa sociedade, a liberdade de todo mundo ia acabar gerando um conflito muito grande. Eles formariam um pacto social, dessa forma dando poder ao Estado. Teoria de Hobbes. Também tem outros nomes como Rousseau. Então, o que é a sociedade? É um conjunto de relações humanas organizadas por normas, valores e instituições, histórica, cultural e normativa, que não teria como você pensar numa sociedade que o direito não faz parte, como que as pessoas iam resolver os seus problemas. Não teria como viver de uma maneira diferente dessa. Interdependência, normatividade, finalidade comum, institucionalização e herança cultural. Boa noite. Eu vou falar sobre a origem do direito. O direito surgiu na necessidade de organizar a convivência da autotutela, a criação do Estado e das normas jurídicas. A origem do direito surgiu da necessidade de ordenar a sociedade e promover o bem-estar, né? O bem comum e a garantia da justiça. Teve as primeiras normas, né? Elas surgiram de forma oral e, posteriormente, com o desenvolvimento, veio das formas escritas. Aí um exemplo da forma oral foi o Torá, né? Que a religião judaica utiliza até hoje, que foi os 5 primeiros livros da Bíblia, né? O Pentateuco, que com isso que influenciou muito no desenvolvimento do direito. Aí logo em seguida surgiram os códigos, né? O Código de Hammurabi, né? O direito romano, Grécia, e também nós trouxemos alguns marcos históricos, né, do Kai Weber, né, que são os marcos históricos também do nosso jurista Miguel Heiler, né. O Código de Hammurabi, né, um dos códigos foi conhecido e estabelecido as regras para a vida em comunidade. Já no direito romano, trouxeram assim, uma importância muito grande para a nossa atualidade, né, que influenciou até hoje, baseado na nossa lei moderna. Veio do direito romano, inclusive influenciou muito na Europa e aqui na América Latina, em especial o Brasil, citado hoje no direito da família, propriedade, e na família onde do casamento originou muito a herança e a paternidade. No Brasil, né, temos também o exemplo do Código Civil, que ele trouxe a parte do direito na parte de contratos, propriedades e sucessões. Durkheim, né, um sociólogo do século XIX, trouxe, né, o direito como um fenômeno social, né, que é uma regra de conduta que impõe aos indivíduos e que isso significa que o direito não é apenas um conjunto de regras, mas um fenômeno que molda a vida social e a interação do indivíduo. Aí já no século XX surgiu mais um sociólogo que introduziu também o direito no direito moderno, né? Que é o resultado da racionalização que se manifesta em leis e escritura sistemática, que afastando-se das normas religiosas, né, e tradicionais, que é o método que utilizado por ele foi aquele método hermenêutico, né, compreensão do sentido, né, adicionado à ação, né. É a sociologia compreensiva, que é o nosso capitalismo, né, moderno hoje, né? Então ele surgiu no século XX contradizendo, mas isso são teorias, né, que eles utilizam, que fortaleceu o nosso direito moderno hoje.
e trazendo um pouco do nosso jurista brasileiro, né, Miguel Reale, que ele desenvolveu a teoria tridimensional. Se a gente observar, ela é uma cadeia que vem se evoluindo o direito, né? Desde da oral, né, que a gente vem falando, até a escrita, passando por tudo isso. E o nosso jurista não foi diferente, ele desenvolveu, né, a teoria tridimensional. São fato, valor e norma, que é a normativa, a fática e a axiológica, né? A axiológica, o próprio nome já diz, né? O estudo filosófico dos valores, né? São os valores e os princípios éticos da sociedade. A fática são os fatos e os acontecimentos sociais, né? Os comportamentos das pessoas, né? Que influenciam nas normas. E a normativa são as normas, regras e leis, né? Que regulam a conduta humana, né? E as relações sociais. E com isso vem a relação da sociedade com o direito, né? Que é um instrumento de organização e controle e transformação da sociedade, onde a sociedade é o direito, seja de uma forma primitiva, né? Dos costumes ou formal de leis. Por quê? Porque ela visa regular, a função do direito ela visa regular a vida em social, garantir a justiça e o bem-estar social da sociedade, né? Promover a paz social. Estabelecendo as regras, as normas e os princípios que regem em relação entre os indivíduos, né? Buscando a harmonia e a ordem social. Essa é a função. Já adiante, a relação da sociedade, o direito e a sociedade no diálogo prático, da forma prática, tá? O direito e a sociedade, o diálogo com a prática. O estudo das instituições e mecanismos jurídicos com a defensoria pública, os meios alternativos, né? A resolução de conflitos revela a natureza dinâmica e multifacetada do direito. O que é isso? O tempo todo a gente esteve falando nessa apresentação dos trabalhos aqui que os colegas apresentaram sobre esse diálogo, né, da sociedade com a prática do direito. O que isso fez? É uma forma de comunicação e garantir o direito e seus direitos, né, que fez com que o cidadão se torne autor da sua cidadania, faz com que aqueles que não tinham voz, né, passem a ter. Então foi tudo isso que alguns colegas falaram aqui, somente a Defensoria Pública, que me chamou muita atenção, e a Justiça Comunitária, que tem um colega que trabalha aí no Estado, que eles levam, né, essa informação para aquelas pessoas que não têm tanto conhecimento, às vezes tem um conhecimento, mas não sabe buscar esse direito. Então, assim, sem a necessidade do Estado estar buscando, também tem as universidades, principalmente a UFT, né? Ela promove essa interação, tanto a Universidade Federal aqui, quanto as outras particulares, eles promovem essa ação, né? Junto com o Estado, um colega falou sobre essa justiça comunitária, Defensoria Pública, que busca essas pessoas. Então, a evolução que teve, né, dentro do direito também teve um marco muito grande sobre a internet, né? Ela facilitou muito as pessoas a buscarem isso. Com isso, sem o direito, né, sem a sociedade não vive nenhum e com o outro, né? Então, assim, a sociedade hoje ela vai se moldando, ela vai mudando, conforme de 2000 para cá tem uma evolução muito grande na tecnologia, então o direito também veio se adaptando com isso. Desde os primórdios até nos dias de hoje, cada dia que passa, o direito vem se adaptando à sociedade e a sociedade se adaptando às leis. Por quê? Porque a gente não tem como viver sem essas regras, infelizmente, né? Seria muito bom a gente viver, né? Porque, assim, agir com justiça e com responsabilidade social são para poucos, né? Infelizmente, nem todos são assim. Finalizando a minha parte, passar para a colega, Pitágoras também já falou, né, que enquanto as leis forem necessárias, os homens não estarão capacitados para a sociedade. A convergência dos temas. A gente falou sobre direito e sociedade, e a gente sabe que a sociedade molda o direito e o direito molda a sociedade. E o nosso trabalho era para ser o final, né? Então, o que a gente fez? A gente fez uma junção dos temas, porque todos eles envolvem o nosso tema. Então, a gente vai falar um pouco, a gente envolve os direitos humanos, o acesso à justiça, a justiça comunitária, a extensão universitária, a defensoria pública, os juizados especiais, a arbitragem, a mediação, análises críticas dos meios alternativos do processo e dos processos de judicialização. O que é isso? Isso é a forma como o direito interage com a sociedade e como a sociedade interage com o direito. Não existe uma sociedade que não possa modificar o direito e um direito que seja
parado no tempo. As nossas leis são uma prova disso. Cada tempo que passa, elas evoluem, elas se desenvolvem, ou elas são deixadas para trás, novas leis são criadas, porque é a forma como o direito ele se adapta e passa pelo tempo. Quando a gente vai falar sobre os direitos humanos, quando a gente vai falar sobre o acesso à justiça. E um exemplo muito grande que eu tive essa semana, eu presto serviço para a Justiça Federal. E semana passada a gente estava num projeto de justiça itinerante. E a justiça itinerante é uma forma de democratizar o acesso da sociedade ao direito, à justiça. Normalmente a gente resolve pequenos casos. E são pequenos casos que não necessariamente se precisa de um advogado para a pessoa comum ter acesso à justiça. E isso é o que a gente trabalha aqui, que é a forma como o direito ele vai moldando a sociedade e a sociedade vai necessitando do direito. A democratização do direito nada mais é do que isso. Eu fui aluna de extensão aqui na UFT, fiz PIBIC, fiz PIVIC, e durante essa minha passada na extensão da UFT, a gente fazia os artigos e tal e ia para fora, ia fazer trabalho de campo. E no trabalho de campo, muitas vezes, a gente é colocado à prova, porque aquilo que às vezes está no seu livro, às vezes que está na teoria, que é muito bonita e tal, não se aplica na prática. E nesses trabalhos de campo, quando a gente ia fazer as amostragens, os resultados e tal, muitas vezes a gente desenvolve os trabalhos, e esses trabalhos eles servem para embasar futuras leis, né? Você vai passar a observar a necessidade da sociedade, que às vezes quem está formulando a lei, quem está na parte superior da lei, ela não tem acesso, ela não está vendo o cotidiano das pessoas comuns. E alguns desafios do direito contemporâneo a desigualdade, a tecnologia e a privacidade, a sustentabilidade, a judicialização da política, a preservação do Estado de Direito e da segurança jurídica, que são temas que hoje em dia estão em voga atualmente, que são temas hoje em dia que precisam de mais leis para se desenvolver. Esses dias a gente teve o STF tendo uma decisão sobre, eu acho que, um marco regulatório da internet que ainda não existe. O marco regulatório da internet existe, mas agora eles passam a responsabilizar as redes sociais pela publicação dos seus usuários. O que é isso? Isso nada mais é do que o desenvolvimento do direito. Infelizmente ainda não é uma lei, porém o tempo ele vai obrigando a lei a se adaptar às necessidades. E com a internet, muitas coisas que antigamente, discussões que eram um pouco mais lerdas, hoje em dia elas têm que se desenvolver muito mais rápido, porque existem milhares de outros crimes que antigamente não se eram vistos da mesma forma. E o que acontece? Instrumentos da transformação social. O que são instrumentos da transformação social? É a democratização da justiça. Nada mais é do que a democratização da justiça. E quais são esses instrumentos? É a atuação da justiça, é a atuação da população, é a atuação do poder judiciário, a atuação dos advogados, que vão transformando e moldando as leis e o direito de acordo com como a sociedade vai andando. O direito deve ser compreendido e utilizado como um instrumento de mediação social capaz de construir pontes entre conflito e paz, exclusão e dignidade, norma e realidade. Essas são as nossas referências bibliográficas. Essa é uma frasezinha que a gente tirou. O direito é a proporção real e pessoal de homem para homem, que preservada conserva a sociedade e que destruída destrói a sociedade. Obrigada.